esse período de louvor, que por meio da santa palavra de Deus também o Espírito Santo de Deus possa visitar o nosso coração e possa operar nas nossas vidas conforme a vontade de Deus. Nós vamos ver a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo número 8, a partir do versículo de número 40, nós vamos ter alguns versículos aqui. Lucas 8, versículo 40. Os que puderem estar de pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas 8, 40. Alguém ajuda o Patrick aí? Diz assim a palavra de Deus: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, por meio do povo, sofria. Havia 12 anos de hemorragia, sem encontrar cura, e ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na orla do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não podia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Aleluia. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou-lhe pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-se. Naquele mesmo momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Até aí a palavra de Deus. Querido, eterno Deus, graças te damos, porque o Senhor permitiu-nos reunir-nos mais uma vez aqui, meu Deus, nesse local, para adorar o teu nome, para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, para agradecer ao Senhor pela bênção da vida, para agradecer ao Senhor pela bênção da salvação. Nós estamos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos gratos porque o Senhor falou conosco por meio dos louvores que cantamos aqui nesta noite.
e pedimos que o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, também fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, ó Deus, receber do Senhor poder nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Professora estará saindo, né? Não? Hoje não. Irmãos, preste atenção. Nós estamos pregando por uma orientação de Deus sobre os milagres que o Senhor Jesus realizou quando esteve aqui durante o seu ministério. E nós vamos pregar sobre todos os milagres que Jesus operou. E é certo que em cada milagre que Jesus operou, nós aprendemos alguma coisa. Mas eu creio que o Senhor Jesus, além de querer nos ensinar por intermédio daquilo que Ele fez em cada milagre, eu creio, irmãos, que o Senhor, ao colocar esse propósito no coração, é porque o Senhor Jesus quer operar na nossa vida. O Senhor Jesus quer operar milagres na nossa vida. O Senhor Jesus quer fazer sinais, prodígios, para que o nome dEle seja engrandecido. Por quê? Porque para muitos o Senhor Jesus operou um dia e não opera mais. Para muitos o Senhor Jesus curou um dia e não cura mais. Para muitos o Senhor Jesus ressuscitou um dia e não ressuscita mais. E o que não dizer daqueles que nem sequer acreditam que Jesus esteve aqui e que operou tantos sinais, como registrado na palavra de Deus. Mas, amados irmãos, nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor Jesus, aquele que nos alcançou e que já tem cuidado de nós e que já tem demonstrado na nossa vida o quanto Ele está presente e o quanto Ele pode fazer em prol daquele que nele crê. Então, para isso, meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós nessa noite tem como título: apenas creia. Alguém pode escutar no seu coração essa palavra do Senhor hoje? Apenas creia. Meus irmãos, a palavra do Senhor registra um milagre que o Senhor operou na vida da filha de Jairo, em socorro à necessidade desse homem, em socorro à necessidade desta família. E o relato dessa passagem começa dizendo: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam esperando. Do outro lado do mar. E que mar é esse? Esse mar, na verdade, conhecido como Mar da Galileia, é um lago, chamado também de Lago de Tiberíades. É exatamente nesse mar que o Senhor Jesus havia operado um sinal maravilhoso, quando os seus discípulos estavam atravessando aquele mar e foi surpreendido com uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo no barco, quando os discípulos despertaram o Senhor Jesus e Ele deu a ordem àquele mar para que se aquietasse, ao vento para acalmar, e tudo se acalmou pela palavra de Jesus. Meus irmãos, prestem atenção. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós estamos aqui servindo a Ele. O Senhor Jesus que, pelo poder da Sua palavra, criou todas as coisas. O Senhor Jesus que, pelo poder da Sua
E Jesus havia terminado aquele trajeto no meio daquela tempestade, a tempestade acalmou, ele chegou do outro lado do lago, na região dos Gadarenos, e de repente o que acontece? Diz a palavra do Senhor que quando ele desembarcou na região dos Gadarenos, um homem possuído por muitos demônios veio ao seu encontro. Preste atenção, essa é a expressão. Um homem possuído por muitos demônios veio ao seu encontro. E qual foi o resultado desse homem ir ao encontro de Jesus? Ele foi liberto de uma legião de demônios. E as pessoas começaram a ver que Jesus é esse que faz algo extraordinário. Meus irmãos, quantas pessoas estão oprimidas, escravizadas, na mão do adversário. Tem pessoas que estão vivendo uma aflição tão grande, sequer podem imaginar que isso é ação de um espírito maligno que está atuando no seu ser. No mundo hoje, quando nós falamos essas coisas, há sempre uma tentativa de explicar de maneira racional, por meio da ciência, as ações. Mas nós sabemos o que é o mundo espiritual e quão sério é o mundo espiritual. Mas o Senhor Jesus é Senhor nos céus e na terra. Louvado seja o Senhor. E esse Jesus agora chega diante do Senhor Jesus, o Jairo. E a palavra do Senhor também usa a mesma expressão, que Jairo veio. E Jairo veio, então um homem chamado Jairo veio e se prostrou aos pés de Jesus. Então um homem chamado Jairo veio até Jesus. Meus irmãos, tudo que o homem precisa para receber uma bênção na sua vida é tomar uma atitude que muitos não têm coragem de tomar. Uma atitude de ir até Jesus, de ir aos pés de Jesus, de se lançar aos pés de Jesus, de reconhecer que nós somos dependentes da graça e misericórdia do Senhor. Para Jairo, meus irmãos, eu creio que não foi uma atitude tão simples para ele. Ele era chefe da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, e nós sabemos como que os judeus não tinham naqueles dias uma relação muito amigável ali com Jesus, não aceitavam muitas das coisas que Jesus estava falando, não é verdade? Tanto é que os judeus o condenaram. Então, eu creio que não foi fácil para Jairo tomar essa decisão, porque ele poderia pensar: isso, eu vou ter problema com a minha religião. Não é assim? O homem às vezes tem essa dificuldade, né? Eu não vou porque eu vou ter problema com a minha religião, eu não vou porque eu vou ter problema com a minha família, eu não vou porque eu vou ter problema com a minha tradição. Ora, se a tua tradição está resolvendo o seu problema, vá até o Senhor Jesus, porque Ele é Senhor nos céus e na terra. Ele é o único que pode salvar a vida do homem. Vai ficar sofrendo, aprisionado, do mesmo jeito, não vai ter coragem de ir até o Senhor Jesus. Mas quando Jairo, penso eu, que quando Jairo pesa na balança entre enfrentar o possível problema que ele tivesse de enfrentar com seus companheiros da sua religião e salvar a sua filha,
que estava quase à morte. A situação da sua filha pesou mais, e ele decidiu então ir até o Senhor Jesus e se lançar aos pés do Senhor Jesus, suplicando ao Senhor Jesus, para que o Senhor fosse à sua casa e curasse a sua filha. Ele lançou-se aos pés do Senhor Jesus e suplicou ao Senhor Jesus. Será que você que está me ouvindo está disposto a fazer como Jairo, se lançar aos pés do Senhor Jesus para colocar aquilo que te aflige diante do Senhor? Talvez aquilo que te aflige está hoje no seu coração, talvez aquilo que te aflige ficou na sua casa, talvez aquilo que te aflige ficou no seu local de trabalho, talvez aquilo que te aflige ficou em algum lugar, mas não importa, porque o Senhor Jesus é aquele que pode te socorrer. Meus irmãos, o Senhor Jesus, qual foi a resposta do Senhor Jesus ao pedido daquele homem? A resposta do Senhor Jesus ao pedido de Jairo foi: Jesus foi com Jairo. É assim que a palavra de Deus diz. Jesus o acompanhou. Jesus foi para a casa de Jairo. Jesus acompanhou Jairo. Mas não foi sozinho, uma multidão foi também ali, seguindo o Senhor Jesus. E aí nós chegamos na passagem que nós pregamos no domingo passado sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. De repente, essa mulher interrompe a caminhada de Jesus, e ela também sofria de uma enfermidade, estava quase à morte, porque os médicos não resolviam o problema, e ela foi curada naquele momento de imediato. Podemos imaginar, meus irmãos, que Jairo, ao presenciar naquele momento o milagre que Jesus operou na vida daquela mulher, como que o seu coração encheu de fé, como que o seu coração encheu de esperança. Olha, se ele fez isso aqui com essa mulher, ele vai fazer também lá na minha casa. Ele vai socorrer a minha filha. E aí, meus irmãos, nós podemos imaginar que do local onde Jairo encontra o Senhor Jesus, eu não sei dizer qual era a distância daquele local até a casa de Jairo, e com a multidão ainda apertando Jesus. Eu imagino, meus irmãos, que aquela caminhada foi uma caminhada que para Jairo parecia muito distante. Por quê? Porque quando nós precisamos de algo urgente, parece que tudo parece estar muito distante, não é verdade? Imagina alguém precisando de um socorro médico e de repente algo que tem que ser urgente e chama a ambulância demora 2 minutos, 3 minutos, sei lá por quê, para chegar em casa, mas parece que aqueles 2 minutos já passou 15 minutos, a pessoa está desesperada, a ambulância não chega. Não é assim? E às vezes nós sentimos, quando nós precisamos de uma resposta em uma situação urgente. Talvez essa fosse a situação de Jairo naquele momento ali, irmãos, diante dessa necessidade. Só que ele não precisava se preocupar. E por que ele não precisava se preocupar? Porque Jesus o acompanhava. Preste atenção. Você não precisa se preocupar se você tiver certeza que Jesus está te acompanhando. Se Jesus está com você, então não se preocupe, Jesus está com você, descanse nele. Descanse nele.
O tempo, como eu disse na semana passada, o tempo é um problema para o homem, mas não é um problema para Deus. É um problema para nós, mas não é um problema para Jesus. Para os homens, Jesus chegou atrasado, a menina já estava morta. Para Jesus, não, eu só vou despertá-la do sono. É assim. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que continua ainda hoje operando sinais, maravilhas, milagres em socorro ao necessitado. Em socorro ao necessitado. De repente, quando Jairo está ali presenciando o testemunho daquela mulher, falando o que Jesus havia feito na vida dela naquele momento, chega um mensageiro da casa de Jairo, e o mensageiro tem uma mensagem para Jairo. E a mensagem é a seguinte: não incomoda mais o mestre, a sua filha está morta. Às vezes, meus irmãos, é assim. Você está buscando uma bênção, Deus encheu o seu coração, você ouviu uma palavra de Deus, você ouviu um testemunho que Deus fez na vida de alguém, você leu os milagres que Jesus realizou e você está ali com o seu coração cheio. De repente vem alguém e traz uma mensagem para jogar, para anular a sua fé. Não tem jeito, não tem solução, não precisa incomodar mais o mestre. Isso significa aquilo que ouvimos muitas das vezes quando nós estamos lutando e buscando ao Senhor em prol de uma bênção na nossa vida. Mas o que Jesus teria a dizer para Jairo, diante daquilo que Jairo acabou de ouvir do seu mensageiro? O que Jesus disse para Jairo é: não tenha medo. Primeira coisa que Jesus disse para Jairo quando ele ouviu aquela mensagem é: não tenha medo. Sabe quando você ouve uma mensagem? Quando alguém às vezes escuta uma mensagem do médico dizendo que não tem solução para a sua enfermidade, a medicina ainda não descobriu. A palavra do Senhor para você: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o Senhor está te acompanhando. E se o Senhor está nos acompanhando, nós não precisamos temer. E o Senhor diz para Jairo: apenas creia. Você pode ouvir isso no seu coração agora? Você pode ouvir isso no seu coração realmente? Apenas creia. Eu não quero que essa palavra apenas entre no seu ouvido, não. Eu quero que você ouça com o coração aquilo que o Senhor está falando contigo nesta noite. Apenas creia. Parece tão simples essa palavra do Senhor. Parece tão simples, apenas creia. Mas nós vamos lembrar que um certo pai tinha um filho numa situação desesperada. Um demônio pegava aquela criança e agitava aquela criança e jogava aquela criança no fogo. De repente os discípulos do Senhor Jesus tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiu expulsar aquele demônio. O pai chama Jesus, leva o caso para Jesus. E Jesus falou assim: importa aquele que crê, tudo é possível, aquele que crê. Mais ou menos o Jesus estava dizendo isso para ele: apenas creia. Parece tão simples. Mas, meus irmãos, às vezes, diante daquilo que nós enfrentamos, a nossa fé parece estar tão pequena, que apenas crer se torna algo que parece tão difícil. Mas por que é tão difícil? Porque às
creio que a tua palavra é real. Eu creio, Senhor, que o que o pastor está dizendo é tudo verdade. Senhor, mas quando eu estou diante das aflições, Senhor, parece que a minha fé é tão pequena. Senhor, ajuda na minha incredulidade, para que eu possa experimentar, Senhor, o agir do Senhor, o milagre do Senhor, o socorrer da minha vida, atuando na minha necessidade, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida, Senhor. Apenas creia. Apenas creia. Ouça isso lá no seu coração. Jesus diz assim: ela será curada. Sabe o que significa isso para você que está me ouvindo essa noite? E que está colocando aquela situação sua diante do Senhor. O Senhor está dizendo para você assim: apenas creia. A solução vai chegar. Não aflige o seu coração, o Senhor está te acompanhando, o Senhor está com você nessa jornada, então apenas creia, a solução vai chegar. Jesus chegou naquela casa, ele pegou aquela jovem morta, menina de 12 anos, e ele pegou naquela mão daquela jovem, pegou na mão daquela jovem, e disse para aquela jovem: menina, levanta-te. Às vezes você precisa sentir que Jesus está pegando na sua mão. Tem, meus irmãos, nos ajuda que nós precisamos receber do Senhor Jesus, porque o homem não pode fazer nada. Mas Jesus pode, e Ele quer ajudar aquele que nele confia. Ele pegou na mão daquela menina e disse: menina, levanta-te. E naquele momento a menina voltou à vida. Na mesma hora aquela menina voltou à vida. Esse é o Jesus que operou enquanto esteve aqui e continuou operando. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo. Então creia para que Ele possa fazer aquilo que para você parece ser impossível, tornar uma realidade, para abençoar a sua vida e para que o nome dEle seja glorificado. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Jesus quer socorrer a sua vida. Às vezes, meus irmãos, há pessoas que estão espiritualmente mortas, porque é exatamente assim que nós estávamos antes de Jesus nos encontrar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos pegou pela mão. Quando Ele nos pegou pela mão, a sua palavra entrou em nós e produziu vida, e Ele nos deu vida eterna. Talvez alguém que está nos ouvindo precisa receber esse milagre. Aliás, esse é o maior milagre que o ser humano precisa receber, porque ser curado fisicamente é uma bênção, mas uma hora você vai ter que morrer. Ressuscitar alguém que morreu, como Jesus fez com Lázaro, que estava 4 dias, que maravilha! Mas chegou uma hora que Lázaro teve que morrer. Mas quando Jesus nos dá vida, Ele nos dá a vida eterna, para nós vivermos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine, meus irmãos, aquele milagre naquela casa, a alegria que foi para a família, a alegria que foi para os amigos. O Senhor quer surpreender o homem sempre com os milagres dele, para que o homem possa se alegrar na presença do Senhor. Para isso, apenas creia.
E eu quero terminar essa mensagem, eu quero que você preste bastante atenção aqui agora. Eu quero terminar essa mensagem aqui te convidando para que você possa fazer como um Jairo nesse momento. Se você tem uma causa para colocar diante do Senhor, se você tem um problema para colocar diante do Senhor, que você entende que precisa de uma atuação do Senhor e quem sabe de um milagre do Senhor na sua vida, eu te convido a fazer como Jairo, a prostrar diante do Senhor Jesus agora. Aonde você está? Aonde você está? Prostra. Se você tem uma causa para colocar diante do Senhor, você sabe que você precisa de Jesus agindo nessa causa. Porque sem a ação do Senhor você não pode resolver. Eu quero que você se prostre aonde você está, de joelho diante do Senhor, nesse momento e converse com o Senhor. E coloque diante do Senhor as suas dores, as suas enfermidades, as suas preocupações. Se você tem, não fique sentado nesse lugar. Faça como já, levanta, vamos para o seu joelho, onde você está, e fala com Jesus. A palavra do Senhor para você, a palavra do Senhor para as suas preocupações, a palavra do Senhor diante daquilo que te aflige, a palavra do Senhor diante da porta que está fechada para você. Não temas, apenas creia. Você pode dizer agora para o Senhor o mesmo que o pai daquele menino disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Diga isso para ele, ele vai te ouvir. Nós vamos orar para que Deus possa operar. Eu quero que todos estejam orando agora. Senhor eterno, bendito, Pai amado, diante do teu Filho Jesus, se prostra os necessitados nessa hora, que ouviram a tua santa palavra e que creem na tua palavra, e que sabem que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa. Pai, que o Senhor possa ajudar, meu Deus, cada um dos teus filhos que está orando neste momento e colocando as suas aflições no altar do Senhor, colocando essa enfermidade, colocando essa porta fechada, colocando essa aflição na casa, no lar, na família. Oh Senhor, pela tua misericórdia, atenda o teu povo, Senhor. Faça com que o milagre aconteça, para que essas pessoas sejam abençoadas e o teu nome seja engrandecido e glorificado seja o teu nome. Assim oramos, crendo em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Você pode levantar agora dessa posição e talvez ao sair dessa igreja nessa noite, de onde você está, você, quem sabe, vai ouvir uma mensagem como Jairo ouviu, uma mensagem de desânimo. Mas a palavra para você é: diante da mensagem de desânimo, não esqueça, apenas creia. O resto é com Jesus. Deixa o resto com Ele. Apenas creia, deixa o resto com Jesus. Ele faz o mais difícil, irmão. Ele faz o mais difícil. Ele faz o impossível se tornar possível. Porque para isso Ele veio, para abençoar o homem, para salvar o homem e para desfazer as obras de Satanás e para glorificar o nome do Pai eterno. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar um louvor ao nome de Deus. 17.
Grande Deus, pedimos ao Senhor que receba o nosso culto na tua eternidade. Que tu possa nos conduzir, Senhor, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos pelo sangue de Jesus. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus eterno Pai, as duas eternas consolações do Espírito Santo, o repouso de todo o povo de Deus hoje, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso culto chega ao final, estamos à disposição para orar para quem assim desejar receber oração, né? Lembrando os irmãos, quarta-feira continuamos o nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Efésios.